estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O bullying é um problema mundial, podendo ser encontrado em qualquer escola. O termo em inglês compreende todas as formas de atitudes agressivas que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes, causando dor e angústia, e executadas dentro de uma relação desigual de poder. Para focar o assunto, convidamos a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, Procuradora de Justiça Maria Inês Franco Santos, e o professor Aloísio Pedersen, da Escola Estadual de Ensino Médio Padre Réus de Porto Alegre. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco no programa. E eu vou iniciar com a doutora Maria Inês, dizendo o seguinte: o bullying é uma prática, digamos, repetida de atos agressivos, mas quais são os efeitos desses atos? Eu agradeço o convite e a oportunidade do debate, inclusive com o professor Aloísio Pedersen. O bullying é são práticas discriminatórias, não é? Que têm ocorrido com muita expressão nas escolas brasileiras. Não é novo o problema, não é? Ele tem sido estudado desde 1970 na Suécia, mas ele causa uma série de problemas de baixa autoestima para a criança ou adolescente na escola, de evasão escolar, de depressão, de estresse, de angústia, situações que vão até, e já houve casos de suicídio. Então, há uma grande preocupação na comunidade escolar, na sociedade em geral, com esta prática, com esta cultura escolar. Certo. Recentemente, o Memorial do Ministério Público Gaúcho organizou um evento para debater esse tema. O que o Ministério Público pode fazer para enfrentar o bullying? O Ministério Público tem já agido, e referiste muito bem a questão deste evento, em que houve um debate para a sensibilização da comunidade. Estavam lá diversos professores e alunos, justamente porque nós temos que saber, temos que nos capacitar para saber lidar com o problema. Não é? Então, o Ministério Público está tentando conscientizar a população sobre isso, sobre o problema, não é? E tentando buscar formas de alternativas para a resolução desses conflitos de violência escolar. Nós convidamos o professor Aloísio porque ele tem um projeto, coordena um projeto desde 2006 para erradicar o bullying no meio escolar, é isso? É isso mesmo. Quer dizer, erradicar é difícil, né? Porque nós somos seres humanos, né? Temos esse animal racional, entre aspas, né? Então, mesmo num projeto que a escola conseguiu minimizar, se minimiza bastante, né? Através desse tipo de projeto. Certo. E ele começou em 2006, porque naquele ano a gurizada chegou quebrando literalmente o colégio. Queimaram uma porta, várias portas com trinques quebrados a pontapés. O colégio ficou muito pichado, além das relações agressivas entre alunos e professores. Imediatamente, no próprio mês de março, abril, o diretor fez um dossiê com fotografias comprovando o que estava acontecendo na escola, mandou-se para o Conselho Tutelar e para a SEC e, junto com essas instituições, reuniu os professores e pais de alunos para saber as deliberações que iam ser tomadas dali para frente. E me solicitou um projeto, já que eu venho da arte, eu sou artista plástico e venho do teatro também, e sou professor de artes na escola e também dou oficina de teatro extra classe, e ele, sabendo desse trabalho, como os alunos ficavam envolvidos com arte, me pediu um projeto especificamente
Foi nesse momento, então, que Nesse nasceu momento o projeto. que nasceu o projeto. Em maio de 2006, eu comecei a trabalhar com 15 turmas da manhã, mais 5 turmas da noite, com 20 turmas, totalizando quase 1.000 alunos que entravam para dentro de uma sala ampla, sem classe nem cadeiras, e através de aulas oficinas encadeadas e sequenciais, eu trazia toda aquela agressividade de novo. Porque o que acontece quando aparece uma coisa agressiva no colégio? Começa a colocar câmeras para ver de vídeo, tem que aumentar o auxiliar de disciplina, tem que chamar a brigada para fazer uma coisa externa. Quer dizer, sempre se combate a consequência, e que aquele aluno não nasceu vândalo. Sim, não se fala um trabalho preventivo. Não porque o aluno não é vândalo por nascença, né? Ele está numa situação socioeconômica, tá com alguma problemática que nós temos que decifrar, decodificar essa atitude violenta dele. Certo. Isso é feito nessa sala, onde ele grita, onde ele faz toda... E traz essa violência cenicamente, ou na dança, ou no desenho, ou na pintura. Claro. Por falar em pintura, o senhor trouxe vários trabalhos aqui para o estúdio, mas nós selecionamos alguns. Eu gostaria que o senhor mostrasse primeiro o cartaz e depois as 3 telas. Certo. Esse aqui é do projeto deste ano, né? Nós iniciamos fazendo um concurso de cartazes, né? Concurso de cartazes e vídeos na escola, que chamou muita atenção. E aqui tem um cartaz, ó, que tudo que vocês falaram agora da teoria está na prática aqui. Brincadeira perigosa, olha a desigualdade do poder, um grandalhão, não é? Aqui na figura do agressor, pegando uma vítima emo. E aí, mulherzinha do Ghost, aí começa a aparecer todos os apelidos, as intimidações, né? Então eles colocaram que isso aqui é a propaganda de um vídeo, né? Cenas impróprias de preconceito, né? E o final, né? Todo o estudo de cartaz, onde a base, onde é o peso do cartaz. Então está uma recomendação, né? Até onde vai essa brincadeirinha que começa de uma forma de apelidos, vai a intimidações até agressões físicas, né? Certo. Eu gostaria que o senhor mostrasse agora as telas, que são os trabalhos feitos pelos alunos. Isso. E aqui está um trabalho. Esses alunos que chegaram quebrando o colégio em 2006, saíram da escola me dando um prêmio nacional de arte e educação numa releitura do modernismo. Aqui está uma releitura da Noiva de Iberê Camargo, né? Simbolizado aqui pelo Bush e pelo nosso presidente Lula. Quer dizer, começam a transversar temas. Essa gurizada tem muito a nos dizer, né? A nível de colorido e mensagens. Então, transversou temas assim de social, político, econômico. Nós vamos ver aqui um Abapuru da Tarsila, envolvidos na poluição, né? na sujeira que está se transformando o nosso mundo. Aliás, teve 4 releituras de Abapurus, todos diferentes, que essa exposição ainda está circulando, né? E aqui, então, os retirantes, né? Eles tinham que se colocar no lugar do artista, né? Do artista modernista, né? Aqui está a grande figura do Portinari, dos maiores artistas brasileiros. Na época de 1922, ele dizia: cuidado, não deixe a pessoa sair do interior, né? Do meio rural, mantenha lá porque vai dar problema na cidade. E aqui ele já fazendo, como se Portinari estivesse vivo hoje, o que ele faria? Então, esses que chegaram do interior, geralmente, né? No desemprego, aqui já está a criminalidade, o vício, né? A bebida. Muito bonitos os trabalhos. E lhe deram um prêmio ainda, prêmio nacional. Prêmio Nacional de Arte na Escola Cidadã, em 2008. Quer dizer, a gurizada que entrou quebrando, tinha tudo isso, né? E todo esse potencial. Todo esse potencial. Mandei gente para o Malhação, Ricardo Fogliato, o Sequela de Malhação e tantos outros alunos que estão em evidência nos meios de comunicação também. Enfim, a gente não prepara o artista, né? É uma experiência, é uma vivência, é a escola da vivência, né? A partir daí, o ensino médio tem que preparar para o mercado de trabalho, para a universidade e para a cidadania. Então, eles chegaram de um jeito e, durante a escola, devolvemos à escola alunos com plena cidadania. Claro. Doutora Marinês, e no Congresso Federal tramita algum projeto para que se tenha medidas contra o bullying?
Sim, a preocupação social já foi vista, não é, pelos legisladores. Nós temos já 2 leis em vigor no Brasil, pelo menos no nosso conhecimento, na Paraíba, em Santa Catarina, não é, de prevenção ao bullying. Nós temos aqui na cidade um projeto de lei do vereador Mauro Zacher, em tramitação, e no Congresso, uma iniciativa do deputado Vieira da Cunha, também prevê programas de prevenção ao bullying e o cyberbullying também, que ocorre muito via internet. Certo. Não estaria faltando uma maior união das escolas, dos órgãos públicos e até campanhas publicitárias para alertar sobre o perigo do bullying? É que as pessoas estão despertando agora para esse problema, embora antigo, não é? As escolas estão sentindo hoje um aumento da violência, estão se dando conta, não é, de que muitas das questões de violência da escola estão ligadas ao bullying, porque o bullying é uma situação muitas vezes dissimulada, é difícil de detectar, a vítima nem sempre ela se manifesta, ela conta o que está acontecendo, não é? Porque ela quer sempre se integrar ao grupo. Certo. Porque a vítima é uma pessoa que está sendo excluída do grupo. Agora, como a senhora diz, é muito antigo isso que acontece. Isso não é de hoje. É que as coisas recrudesceram, ficaram mais violentas, não é? Antes, às vezes haviam brincadeiras que eram de mau gosto, que faziam sofrer, mas hoje o grupo aumentou, não é? As situações, os adolescentes se envolvem em grupos e agem assim, num número mais expressivo, não é? Excluindo mais e discriminando de forma mais efetiva. Claro. Professor Aloísio, de que maneira os alunos se envolvem com o bullying? É interessante porque depois desse projeto de cartazes e vídeos que surtiu toda essa repercussão, nós colocamos também na escola um Disque SOS Violência e as escolas passaram a ligar para a escola para pedir seminários. Eu levei então quase 30 seminários, levava alunos para as outras escolas falando para outros alunos, né? E eu levava alunos que eram ou vítimas, ex-vítimas do bullying e ex-agressores do bullying falando. Quer dizer, à medida que tu trabalha esse tema, é um tema completamente humano, né? Ele vem com a primeira lei da Constituição, somos todos iguais perante a lei. Tu pode ser gay, pode ser gago, pode ser gordo, pode ser negro, pode ter algum defeito físico, tu tem que ser tratado de uma mesma forma, igual. Então, quer dizer, é uma disciplina, é uma maneira de que a escola fica muito humanizada. Hoje a minha escola é toda, eu tenho uma escola com 1.500 alunos, ela é pintada uma vez só, né? Então isso dá 12 mil só na pintura a gente ganha 12 mil, porque a escola deixou de ser pintada 2 vezes, né? E é toda jardinada, tem amor perfeito na minha escola com 1.500 alunos. Sim. Então, quer dizer, é esse processo de humanização, de valorização da individualidade. Da individualidade. Né? Isso. Certo. E falando em vítimas e agressores, quem são os autores e quem são as vítimas do bullying? Os autores geralmente são vitimizados em casa. São de famílias que têm na agressão um valor e lidam com gritos e lidam com pontapés com o aluno, e ele chega na escola para esconder essa vitimização em casa, e ele chega na escola já escolhendo o aluno mais frágil, e ele então vai ser o valentão, ele vai fazer o reverso da moeda, né? Automaticamente ele vai escolher aquele aluno que não é agressivo, que não vai tão bem nos esportes assim, sabe? Que é mais frágil. Que é muito estudioso, às vezes. É mais estudioso, exatamente, né? E vai vitimizá-lo, e aí vai formar toda uma história de brincadeiras, vai tentar ser o graudão, e vai sempre tentar se reforçar com os outros.
E os espectadores vão sempre ficar mais favoráveis ao agressor do que à vítima, com medo de serem a próxima vítima, né? Então vai reforçando esse poder dele desigual, e ele vai, aí começa a formação de gangues. Ele tem sempre que mostrar, é difícil ser agressor, porque ele tem que sempre mostrar algo a mais também. O agressor também sofre, porque a cada dia ele tem que inventar uma coisa maior para se manter no poder, e aí já começa a trabalhar, já mostrar, olha, no final da aula eu te pego, mas eu já vou trazer meus amigos de fora. Quer dizer, começa a formação de gangue. A escola tem que estar preparada, junto com o poder público, para saber barrar tanto a vítima e o agressor, porque a vítima ela não vai contar em casa. Esse é o grave problema da vítima, é que ela sofre calada, porque ela jamais faria aquilo, devolveria aquela agressão, mas ela começa a sentir raiva, uma raiva reprimida do agressor, e ela começa a ver que ela também tem ódio dentro dela, que de repente ela é merecedora daquela, daquela agressão. É um processo muito complicado. E ela começa então a ser excluída, começa a passar, somatizar essa coisa social que é feita com ela passa enurese, ela passa a urinar mais, inclusive à noite, ela passa a sudorese, ela passa a suar mais, ela passa a ter dores de cabeça, ela passa a ter dores de estômago, ela passa a não querer mais ir à escola, a cada vez que tem que ir à escola, ela aparece uma dor, alguma coisa que é real na concepção dela, sim, mas ela não diz. Claro. E as consequências na área psicológica são graves, né, doutora? São graves, há muitos estudos no sentido de que efetivamente são graves, e as pessoas levam às vezes para a vida toda. Não é a angústia, porque a escola é um momento maravilhoso de formação do indivíduo, é um momento de solidariedade, não é? É um momento para estar bem junto com os seus. Então, se aquele processo, aquele período da vida é atravessado por momentos de insegurança, de fraqueza, de tristeza, então há uma quebra no desenvolvimento social do indivíduo. E por falar em consequências, professor, quais são as consequências do bullying no meio escolar? No meio escolar, esse adolescente agressor que não for barrado, ele as primeiras ilegitimidades dele é entrar com arma para dentro da escola. Ele vai ser um adolescente portador ilegal de armas. Ele começa então a fazer os delitos, ele começa a ver que ele fica impune nas histórias e fica por cima, isso reforça. Então nós temos muitas escolas hoje onde o agressor também está ligado a drogas dentro do colégio. Ele é o próprio que trafica também dentro da escola. Temos uma série, tanto é que nós já temos 3 vítimas em pátios de escola na Grande Porto Alegre. 2 em Porto Alegre, agora esse ano, inclusive, na escola Eupídio, o menino foi assassinado na frente por problema de bullying. Ele brincou com a menina e a menina já estava esgotada daquela brincadeira, porque tu nunca sabe até onde a pessoa vai aguentar. Ela vai, né? E aí chamou o namorado, matou o menino à noite, depois do jogo de futebol. E um outro problema numa festa junina também, em Porto Alegre, em 2 festas juninas, uma em Alvorada. Quer dizer, nós já estamos contabilizando desta forma, funestra, assim, a nossa realidade na cidade, quer dizer... Nós já temos decisões jurisprudenciais, inclusive, de casos que nos chegaram nos tribunais, não é? E daí a importância de iniciativas como a do professor Aloysio na Escola Estadual Padre Reus, porque a melhor solução para esses casos, ela não é a jurídica. Não é? Nós temos as decisões, os infratores são penalizados com medidas, com medidas socioeducativas e tal, mas essa situação nem sempre é resolvida pela vítima. Não é? O menino lá, o agressor, recebe uma medida de prestação de serviço à comunidade, mas isso não repara a situação da vítima. No ambiente escolar. Claro. Então, por isso, alternativas dentro da escola, que a escola deve buscar, uma delas é esta alternativa do exercício da arte, etc., ou de valorização, de incentivo à tolerância, ao respeito, não é? A consideração que se deve ter com o outro dentro da escola. Ou então, assim, também práticas restaurativas
Há muitos colégios que adotaram a justiça restaurativa, não é? Dentro da escola, numa forma de conciliar, de conversar sobre o problema e o grupo todo encontrar a melhor solução para a resolução dos seus conflitos. Certo. E aquele pai que souber que seu filho está sendo vítima de bullying, pode também procurar o promotor. Claro, evidentemente que a além de vítima comunicar a escola, pode. né? A vítima, evidentemente, porque muitas dessas práticas são infrações penais. Não é? Há agressões, há uma série de práticas, né, que caracterizam infrações penais. Então, esta vítima, ela deve comunicar a escola, deve procurar um conselho tutelar, o Ministério Público, o juiz, não é? Agora, sempre as medidas dentro da escola, conciliadoras, não é? Encontradas junto com os alunos, é a melhor solução para todos, agressores e vítimas. Claro. Professor Aloísio, eu acredito que o seu projeto seja pioneiro, pelo menos aqui no Sul, né? É um projeto de 2006, mas daí a importância de se expandir mais, se divulgar mais esse projeto. Há, assim, digamos assim, um intercâmbio entre as escolas. Eu tentei fazer isso, a gente está tentando fazer através desses seminários, né? Porque as escolas, cada uma, estão com suas problemáticas, estão envolvidas no seu próprio umbigo, como eu digo, né? A gente tem que saber expandir e mostrar isso para o setor público, né? Eu fico à disposição, eu gostaria de multiplicar esse trabalho com professores, né, serem multiplicadores desse tipo de trabalho. Não é um trabalho difícil, mas é um trabalho especializado, né? Não se brinca com teatro, não se brinca com pintura, não se brinca com cartaz. Vocês viram cartazes aqui, que são cartazes quase a nível profissional, né? Porque tem um trabalho de imagem, quer dizer, envolve o aluno tem que ser envolvido com muito conteúdo, não é fazer uma artezinha, ele tem que saber, na hora que ele for dar o soco no outro, como é que ele dá o soco para ficar completamente real. Quer dizer, ele vai gastando a energia dele na cena. Como é que eles vão rolar juntos, sem um machucar o outro? Claro. Quer dizer, isso é uma coisa fantástica, né? Quer dizer, essa humanidade que vem a partir daí, mas isso não dá para ser qualquer um saindo, fazendo de qualquer jeito, né? Quer dizer, mas tem maneiras, não é tão difícil como se pensa. No mesmo ano que eu comecei a fazer, em 2006, já apareceram resultados fantásticos. A escola mudou o perfil. Quer dizer, tá aí, eu trago para o público, né, essa atividade que tem como sair, não é tão difícil assim. Claro, e os autores do bullying são maus alunos, eu digo assim, em termos de nota escolar, e a partir do momento que eles são identificados, além desse trabalho, o professor também conversa com eles, pergunta o porquê que está acontecendo isso tudo? Eu tenho tantos exemplos para te colocar nesse respeito. Eu tenho uma turma do noturno, os guris vieram muito agressivos esse ano. Muito agressivos, guris grandes, né? E aí fiquei seis aulas elaborando coisas e projetos, e tinha um filme muito bom. No dia que me apresentaram, tinha que me apresentar o DVD pronto, eles não trouxeram. Aí, eu dei uma chamada neles e no outro dia eu apresentava teatro para eles na escola, com o grupo do ano passado e tal. Então eu dei mais uma oportunidade. Eles num dia me montaram um trabalho, bullying, brincadeira ou crueldade. Fazendo bem a coisa do entre muros do filme francês esse, né? Usando ficção e realidade. Eles entraram no colégio e me montaram um filme que junta a Almodóvar e o cinema francês. De uma sensibilidade, guris terríveis. O filme saiu, show, e a mensagem dele final. E com esses guris, como são muito terríveis entre si, eu tento dissociá-los e levei alguns para fazer palestras comigo. Fiquei sabendo, numa das palestras, que um disse que tinha já tido medidas socioeducativas, que não valia a pena aquilo. Agora, doutora, uma questão de 13... Eu fiquei... Os professores daquele colégio ficaram assim, eu estava junto com uma super vítima que estava ainda tratando a consequência do bullying, tinha ficado internado 10 dias numa clínica esse ano, porque eu acho que o meu trabalho de bullying ainda... trabalhou mais psicologicamente ele entrou numa crise, quis falar sobre o agressor e o agressor falou sobre a vítima. Quando o menino que estava falando do agressor, a ex-vítima, começou a gaguejar, porque era um menino gago, quando
quando chegou no colégio ano passado, justamente por isso, ele gaguejou, a gurizada riu, eu me aproximei dele de um lado, o outro se aproximou do outro, ele conseguiu falar, foi aplaudido, e aí quando esse outro falou, ele disse, vocês estão pensando que eu estou dizendo brincadeira, mas eu já fui. Eu fiquei abismado, quer dizer, para ver até onde vai. E assim, cada grupo que eu vou te dizer que a gente trabalhou tem a sua história, tem a sua especificidade, porque o bullying está em todas as escolas. É uma prática, entre aspas, normal, que agora então está sendo identificada, né? Que, aliás, se diz também que não é só nas escolas, né? No trabalho, no trabalho, há uma série de circunstâncias que hoje que se identificam o bullying. Claro. Mas nós estamos mais preocupados com a violência escolar. Antes de encerrar o nosso programa, doutora, eu gostaria que a senhora desse aquele recado final do Ministério Público, na área da infância e juventude, aos pais e também aos alunos sobre os perigos do bullying. Bom, em relação aos pais, eu diria que devem ficar atentos aos seus filhos, não é? Quando começarem a revelar alguns problemas de inadaptação escolar ou vontade de sair da escola, etc. Porque pode haver aí um problema de bullying. Pode haver, necessariamente não será, não, mas é uma forma de identificar. Então, ficar atentos às situações dos filhos, procurar conversar com os filhos. E nós temos que trabalhar muito com a prevenção, não é? Com a prevenção nas escolas, aproveitando iniciativas boas, excelentes, como essa que nos traz hoje o professor Aloísio, e estimulando a tolerância, o respeito às individualidades, o respeito ao indivíduo dentro da escola, o respeito aos funcionários da escola, aos professores. Ok, nós vamos ficar por aqui e eu agradeço a sua presença, doutora Maria Inês, coordenadora do CAU da Infância do Ministério Público Gaúcho. Parabéns, professor Aloísio, pelo seu projeto, pelo seu trabalho e continue assim. Nós vamos ficar por aqui e na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!